todas as coisas que foram criadas pelo Senhor são usos, e são usos na ordem, no grau e na relação, onde se referem ao homem e pelo homem ao Senhor acuou. Foi dito acima sobre este assunto que por Deus Criador não pode existir outra coisa senão o uso, número 308, que os usos de todas as coisas que foram criadas sobem por graus desde os últimos até ao homem, e pelo homem até a Deus Criador acuou, de quem tudo procede, números 65 a 68. Que nos últimos existe o fim da criação, que é que todas as coisas retornem a Deus Criador e que haja conjunção, números 167 a 172. Que as coisas são usos tanto quanto se voltam para o Criador, número 307. Que o divino não pode senão ser e existir em outros criados por ele, números 47 a 51. Que todas as coisas do universo são recipientes segundo os usos, e isso segundo os graus, número 58. Que o universo considerado segundo os usos é a imagem de Deus, número 59, além de várias outras coisas. Daí resulta evidentemente estas verdades, que todas as coisas que foram criadas pelo Senhor são usos, e que são usos na ordem, no grau e na relação onde se referem ao homem, e pelo homem ao Senhor acuou. Resta dizer alguma coisa em particular sobre os usos. Pelo homem a quem os usos se referem é entendido não somente um homem, mas também uma reunião de homens, uma sociedade pequena e uma sociedade grande, como uma república, um reino, um império e também a sociedade maior que é todo o mundo. Pois este e aqueles são um homem. Dá-se o mesmo nos céus. Todo o céu angélico diante do Senhor é como um único homem, semelhantemente cada sociedade do céu. Daí vem que cada anjo é homem. Que assim seja, vê-se no Tratado do Céu e do Inferno, números 68 a 103. Por isto, vê-se claramente o que é entendido no que segue pelo homem. Pelo fim da criação do universo, pode-se ver o que são os usos. O fim da criação do universo é que o céu angélico exista. E como o céu angélico é o fim, o homem ou o gênero humano o é também, pois que dele é composto o céu. Segue-se daí que todas as coisas que foram criadas são fins médios, e que estes fins são usos na ordem, no grau e na relação, onde se referem ao homem, pelo homem, ao Senhor. Pois que o fim da criação é o seu angélico proveniente do gênero humano, os fins médios são, por consequência, todas as outras coisas que foram criadas, as quais, porque se referem ao homem, relacionam-se a estas três coisas do homem: seu corpo, seu racional e seu espiritual, para a conjunção com o Senhor. Com efeito, o homem não pode ser conjunto ao Senhor se não é espiritual, e não pode ser espiritual se não é racional, e não pode ser racional se o corpo não está em um estado de saúde. Estas coisas são como uma casa. O corpo é como a fundação. O racional é como a casa construída em cima. O espiritual é como as coisas que estão na casa. E a conjunção com o Senhor é como a habitação. Vê-se por isso em que ordem, em que grau e em que relação os usos, que são os fins médios da criação, se referem ao homem, a saber, para sustentar seu corpo,
para aperfeiçoar seu racional e para receber do Senhor o espiritual. Os usos para sustentar o corpo se referem à alimentação, a seu vestuário, a sua habitação, a seu descanso e a seu divertimento, a sua defesa e a conservação do estado. Os usos criados para a alimentação do corpo são todas as coisas do reino vegetal que concernem ao comer e ao beber, como frutas, uvas, sementes, legumes e ervas, e todas as do reino animal que são comíveis, como bois, vacas, novilhos, servos, ovelhas, cabritos, cabras, cordeiros e o leite que provém dos animais. Além disso, também as aves e os peixes de um grande número de espécies. Os usos criados para o vestuário do corpo são também várias coisas tiradas destes dois reinos. Semelhantemente, os usos para a habitação e também para o descanso, o divertimento, a defesa e a conservação do estado. Estas coisas não serão enumeradas, porque são conhecidas, e porque só o seu recenseamento encheria páginas. Há, é verdade, muitas coisas que são úteis ao homem. Todavia, as coisas supérfluas não suprimem o uso, do mesmo modo que a falsificação do vero não suprime o vero, a não ser naqueles que fazem a falsificação. Os usos para aperfeiçoar o racional são todas as coisas que ensinam aquilo de que acaba de se falar, e que são chamadas ciências e estudos, os quais se referem às coisas naturais, econômicas, civis e morais, que são hauridas quer pelos pais e os mestres, quer nos livros, quer no comércio com os outros, quer em si mesmo pelas reflexões. Estas coisas aperfeiçoam o racional tanto quanto são usos em um grau superior, e permanecem quando são aplicadas à vida. Enumerar essas coisas seria inútil, tanto por causa do seu grande número, como por causa de sua relação variada com os bens comuns. Os usos para receber do Senhor o espiritual são todas as coisas que pertencem à religião, e por conseguinte ao culto. Assim, aquelas que ensinam o reconhecimento e o conhecimento de Deus, o conhecimento e o reconhecimento do bem e do vero, e assim a vida eterna. Estas coisas, do mesmo modo que as instruções, são hauridas dos pais, dos mestres, nas pregações e nos livros, e principalmente pela aplicação em conformar com elas a sua vida. No mundo cristão, pelas doutrinas e as pregações segundo a palavra e pela palavra segundo o Senhor. Estes usos, em sua extensão, podem ser descritos pelas mesmas coisas pelas quais os usos do corpo o foram. Assim, pela alimentação, o vestuário, a habitação, o descanso e o divertimento, a defesa e a conservação do estado, desde que sejam aplicadas à alma, a alimentação aos bens do amor, o vestuário aos veros da sabedoria, a habitação ao céu, o descanso e o divertimento à felicidade da vida e à alegria celeste, a defesa aos males que infestam e a conservação do estado à vida eterna. Todas estas coisas são dadas pelo Senhor, conforme se reconhece que todas as que pertencem ao corpo são dadas também pelo Senhor, e que o homem é somente como um servidor e um ministro econômico estabelecido sobre os bens de seu Senhor. Que estas coisas tenham sido dadas ao homem para que tenha o usufruto delas, e que sejam dons gratuitos, vê-se claramente pelo estado dos anjos nos céus. Os anjos têm um corpo, um racional e um espiritual,
como os homens na terra. São alimentados gratuitamente, pois cada dia lhes é dado o alimento. São vestidos gratuitamente, pois lhes são dadas vestimentas. São alojados gratuitamente, pois lhes são dadas casas. E não têm preocupação alguma por estas coisas. E tanto quanto são racionais espirituais, tanto há para eles divertimentos, defesa e conservação do Estado. A diferença é que os anjos veem que estas coisas vêm do Senhor, porque são criadas segundo o estado de seu amor e de sua sabedoria, como foi mostrado no artigo precedente, número 322, e que os homens não o veem porque elas voltam cada ano e existem não segundo o estado do seu amor e de sua sabedoria, mas segundo seus cuidados. Ainda que se diga que elas são musos, porque pelo homem se referem ao Senhor, não obstante não se pode dizer que os usos vêm do homem para o Senhor, mas vêm do Senhor para o homem, porque todos os usos são infinitamente um no Senhor, e não há nenhum no homem, a não ser pelo Senhor, pois o homem não pode fazer o bem por ele mesmo, mas o faz pelo Senhor. O bem é o que é chamado uso. A essência do amor espiritual é fazer bem aos outros, não para si, mas para eles. Infinitamente mais a essência do divino amor. Isto é semelhante ao amor dos pais para com as crianças, em que pelo amor lhes fazem bem, não para eles mesmos, mas para seus filhos. Isto se manifesta claramente no amor de uma mãe pelos seus filhos. Acredita-se que o Senhor, porque deve-se adorá-lo, lhe prestar culto e glorificá-lo, ama a adoração, o culto e a glória para ele mesmo. Mas ele os ama para o homem, porque o homem, por isso, entra em um estado em que o divino pode influir e ser percebido, pois, por isso, o homem afasta o próprio que impede o influxo e a recepção. Com efeito, o próprio, que é o amor de si, endurece o coração e o fecha. Isto é afastado pelo reconhecimento de que por si mesmo ele nada faz senão o mal, e que, pelo Senhor, nada é feito senão o bem. Daí o enternecimento do coração e a humilhação, de que decorrem a adoração e o culto. Segue-se que os usos que o Senhor desempenha para ele mesmo pelo homem é a fim de que o homem, por amor, possa fazer o bem. E como é isso o amor do Senhor, a recepção é o prazer de seu amor. Que não se creia, portanto, que o Senhor esteja somente naqueles que o adoram, mas que se creia que ele está naqueles que fazem seus mandamentos, por consequência, os usos. Ele faz sua morada nestes, mas não naqueles. Ver também o que foi dito sobre este assunto acima, números 47, 48 e 49.